Olá, pais, eu estou aqui hoje para poder dar uma palavra para vocês, uma palavra de ânimo, de esperança, de encorajamento, porque eu sei que a vida não tem sido fácil, né? Como pais, como família, eu sei que tem sido complicado, que tem sido pesado. E Deus tem me incomodado muito, tenho orado muito pelas famílias, especialmente pelas famílias da nossa igreja. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de ânimo, de esperança e de alerta para esse momento que nós estamos vivendo, né? Veio à tona toda a nossa fragilidade familiar nesse momento. Isso é indiscutível. O que nós estamos vivendo, toda essa confusão da pandemia e todas as mudanças que nós tivemos de passar, de enfrentar, veio à tona as nossas fragilidades, veio à tona as nossas dificuldades de lidar com os nossos filhos, veio à tona os nossos pontos mais fracos, veio à tona as dificuldades de relacionamento, um monte de coisas. E nós ainda estamos nos adaptando, nós ainda estamos muito confusos com tudo que está acontecendo. Mas é um tempo que nós precisamos cuidar do nosso coração, especialmente cuidar do coração dos nossos filhos, porque o que tem mais me incomodado é a possibilidade de nós perdermos uma geração inteira por conta desse período de pandemia. Parece exagero, parece alarmismo, mas nós corremos o risco de perdermos uma geração inteira por conta desse momento de afastamento da igreja, das coisas de Deus. E eu fiz uma conta para você ver proporcionalmente o tamanho do prejuízo que isso representa na vida de uma criança. Por exemplo, uma criança de 10 anos, que já está aí há quase um ano sem ir à igreja. Vamos supor que por tudo que tem acontecido, aconteça ainda de ter que ficar mais um ano. Então ela ficaria 2 anos sem ir à igreja, sem participar das atividades da igreja. Sabe o que isso representa? Você que tem 40 anos de idade, é como se você ficasse 8 anos sem ir à igreja. Você imagina o impacto disso dentro da sua vida, da sua casa, na sua rotina? Se você não cuidasse da sua vida espiritual, em casa, lendo Bíblia, orando, buscando, 8 anos sem ter contato com as coisas de Deus, como é que você acha que você estaria ao final desses 8 anos? É isso que nós, pais, precisamos prestar muita atenção. Eu sei que são pais de filhos de idades diferentes e cada um tem seu sofrimento diferente. Tem gente que fala, porque seu filho é pequeno é mais fácil, porque seu filho é maior é mais fácil. Nós não podemos supervalorizar o nosso sofrimento, a nossa dor e minimizar o sofrimento do outro. Cada fase tem seu desafio, cada fase tem sua dificuldade. Talvez seja bem mais fácil segurar uma criança de 3, 4 anos em casa do que segurar um adolescente ou segurar um jovem de 18 anos que já sabe inclusive dirigir. Cada um tem sua dificuldade, suas lutas e nós precisamos respeitar isso. Não podemos viver nesse vitimismo de achar que a nossa dor é sempre pior e mais complicada do que a do outro. E o que a gente vai fazer? Nós estamos vivendo um tempo de guerra, né? E não é guerra apenas contra um vírus. Não é uma guerra sanitária apenas, não é uma guerra política, não é uma guerra com relação à educação. Nós estamos vivendo um momento de guerra e de batalha espiritual. Nós cristãos não podemos perder isso de vista. Nós estamos sim vivendo um tempo de batalha espiritual. E o diabo não está com medo de vírus, ele não está de quarentena, ele está trabalhando e trabalhando muito, com certeza. Um dos grandes objetivos do diabo é destruir a família, porque uma família destruída, uma família estraçalhada, uma família quebrada, vai resultar numa sociedade também quebrada, sem valores, estraçalhada, insensível. Então ele trabalha dentro das nossas casas. E ele quer o quê? Ele quer exatamente os filhos, os pais, aquelas famílias que já têm valores. Ele quer destruir esses valores. Então nós cristãos precisamos ter muita sensibilidade com isso.
O diabo está ao redor da nossa casa. O diabo muitas vezes está agindo dentro da nossa casa. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos, proteger os nossos filhos, nós precisamos lutar por eles. E para isso nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que o filho é seu. É seu. O filho não é do governo, do Estado. O filho não é da igreja. O filho é seu. É seu. É você que tem que lutar por esse filho. É você que tem que arregaçar as mangas e fazer o que for possível por esse filho. Ah, mas está difícil. E daí? E daí? Quanto mais difícil, mais nós vamos nos dispor a enfrentar essa dificuldade, essas limitações que muitas vezes se colocam diante de nós, diante de Deus que a gente precisa. Porque muitas vezes nós não sabemos encontrar o caminho da cruz. Quando nos sentimos limitados, pequenos, e quantas vezes nós nos sentimos limitados e pequenos diante das dificuldades? Quantas vezes? Quantas vezes nós olhamos e falamos, não sei o que fazer com esse filho, eu não sei como agir nessa situação. E é nessa hora, pai e mãe, que você precisa procurar o caminho da cruz. Que você precisa chegar até o seu pai e dizer, pai, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso que o Senhor me oriente, eu não estou sabendo lidar com essa situação, com esse filho, com esse momento. O filho é seu. Por isso você precisa ter pelo menos 3 atitudes. Você precisa ser forte, seu filho, a sua filha precisa ver em você força, coragem para enfrentar esse momento de luta, de tribulação. Ele não pode ver um pai, uma mãe que está desmontando, que está desmoronando, que está acabado diante da dificuldade. Ele precisa ver em você força. Ele precisa ver em você firmeza. Você está no comando. Não é aquele menino de 5, 6, 12 anos que está no comando. É você. Deus vai cobrar de você essa responsabilidade de direcionar a sua casa, de dar comando, de mostrar o rumo que cada um deve seguir. E você seja também justo, pai. Seja justa, mãe. Porque às vezes nós estamos cobrando dos nossos filhos coisas que não são relevantes nesse momento. Coisas que podem ser recuperadas depois. Eu sei que uma grande crise que tem acontecido dentro das famílias é por conta da escola, é por conta da educação. Seja ponderado, seja misericordioso, seja cheio de compaixão, seja justo. Está difícil, tem limitações. Então, de repente, a perda acadêmica é muito melhor do que a perda da amizade, da fé, do relacionamento que vocês têm um com o outro. Muito cuidado com isso daí. Leia a Bíblia com ele. Leia a Bíblia com seu filho. Ore com ele. Ore com ela. Independente da idade. Se sua filha, seu filho são pequenos, leia porções pequenas, 1, 2, 3 versículos. Se eles são maiores, leia um capítulo. Filho, vamos ler o livro de Provérbios. Vamos fazer esse mês, nós dois, lemos, nós 3, né, o pai junto, a mãe junto. Vamos ler o livro de Provérbios. Com certeza vocês vão aprender tanta coisa como família. De repente ele faz caras e bocas e não quer e fica lá, mas aí é a hora de você ser firme. Quem é que é dono dessa casa? E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai quebrantando o coração. Porque quando vocês colocam a palavra de Deus dentro da sua casa, ali não é palavra do papai, da mamãe, não é palavra de outra pessoa, não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. E ela tem poder para tocar e quebrantar o coração do seu filho. Seja firme, leia a Bíblia, ore não somente pelo seu filho, mas com o seu filho. Você tem investido tempo orando pelo seu filho? Ou só reclamando nos grupos? Ou só reclamando dentro de casa, pelos cantos? Está difícil, está complicado, esse menino está tão mudado, essa menina está tão diferente. Você tem orado e tem colocado isso para Deus? Você tem investido, na nossa igreja, por exemplo, a gente tem reunião de oração todos os dias. Quantas vezes por semana você vai para gastar um tempo de orar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa, pela sua família? Ah, o horário não dá certo para mim. Tá bom, então acorda mais cedo. Ore na sua casa, sozinho, de madrugada.
Desliga o celular, pare de ver aquela série, pare de ver Netflix um pouco e dedique um tempo de oração. Você vai encontrar um tempo e vai encontrar resposta para tantas crises que você tem vivido. E o mais importante, ore com ele. Se você tiver filho pequeno, coloque no seu colo, encoste eles no seu peito e ore com eles. Coloque esses filhos diante de Deus. Se eles forem maiores, de repente você pega na mão, eu não quero, mãe, não quero que ore por mim, não quero, pai, que ore por mim. Então, quando eles estiverem dormindo, vai lá no quarto deles, põe a mão em cima da cabeça deles e ore com eles. Eu garanto que em um mês você vai ver resultado. Isso aqui não é campanha de um mês, não. É porque a palavra de Deus é verdadeira. A oração, Deus usa esse tempo. Nós trazemos Deus para dentro da nossa casa. Nós trazemos Deus para dentro das nossas dificuldades. Leia bons livros com seus filhos para estreitar relacionamento. Olha, eu fiz isso com meu filho adulto, de mais de 20 anos. Quando começou a pandemia, eu falei, preciso de alguma coisa para a gente ter esse tempo gostoso, diferenciado, para não virar briga dentro de casa, para não virar tensão, para a gente aprender junto, crescer. Lemos o diário de Anne Frank, foi uma maravilha. Enquanto eu fazia o almoço, no intervalo dele, eu falava, leia pra gente. E ele lia capítulos, trechos pequenos, levamos um tempão para ler o livro. Mas aprendemos, através da vida daquele povo, como é enfrentar o tempo de dificuldade, de luta, de guerra, de perda, de dor, sem perder a fé e a alegria. Com certeza isso fez diferença, não somente para a nossa postura com relação ao que nós estamos vivendo, mas para o nosso relacionamento. Leia com seus filhos, gaste tempo com eles, leia bons livros, viva sem murmurar. Como nós murmuramos, como nós reclamamos. O seu filho, a sua filha precisa ver um pai e uma mãe que enfrenta a dor corajosamente. E não como aquele povo no deserto, que diante de cada dificuldade, hoje falta água, o sol está quente, falta carne, falta isso. E muitas vezes da nossa boca, os nossos filhos só encontram e só escutam murmuração. Isso não é um exemplo. Isso não vai motivar, isso não vai ajudar, isso não vai facilitar. Mude a sua postura, pare de murmurar. Não posso ver meus pais, não posso viajar, não posso ir para a praia, não posso isso, tem que cuidar de menino, essa casa que só está baguncenta, tudo. Pare de murmurar e coloque louvor na sua boca. Vocês estão vivos, nós estamos lutando, tantas pessoas que já perderam queridos. Nós estamos vivos, filhos. Vamos continuar lutando. Nós temos muito mais para louvar e agradecer do que para reclamar. E, por fim, seja exemplo de fé. Seja exemplo de esperança para os seus filhos. Que eles olhem para você e vejam você sempre lendo e apaixonado pela palavra de Deus. Que eles olhem para vocês, pais, e vejam que vocês gastam tempo em oração. Que eles olhem para vocês e vejam que vocês enfrentam a dificuldade com esperança, com coragem. Difícil, mas eu quero orar por vocês porque eu sei que em Deus nós somos mais que vencedores. Ele promete aqui na palavra dele que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Que ele é a nossa sombra à nossa direita. A nossa sombra não desgruda de nós. Aonde quer que a gente vá, ela vai estar ali. Ele é a nossa sombra à nossa direita. Ele está conosco, ele luta as batalhas, ele é sensível às nossas dores, às nossas dificuldades, ele sabe das nossas fragilidades. Nós podemos buscá-lo. Não desista, pai, não desista, mãe. Lute pelos seus filhos, lute por esse bem tão precioso que você tem. Pai, nós te louvamos pelas famílias, te louvamos pelos filhos, te louvamos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de vivermos em família. E eu peço que nesse momento o Senhor esteja visitando cada casa. O Senhor sabe onde está cada dor, onde está cada problema, onde está cada preocupação. E eu peço que pelo poder do teu Santo Espírito o Senhor esteja tocando nessas famílias agora, transformando, trazendo vida, cura, libertação, esperança. Que nós possamos vencer essa batalha juntos, na certeza de que o Senhor é quem luta por nós. Anime o coração desse pai, anime o coração dessa mãe e anime o coração desse filho.
Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe e que você, Pai, lembre da responsabilidade que o Senhor confiou a você. Ânimo, dias melhores virão, ok?